Falando ainda de Centro Esportivo Alagoano, já está na tela com a gente o nosso querido Marlon Araújo, que está agora na parte de diretor de futebol do Centro Esportivo Alagoano. Seja bem-vindo, Marlon, ao Toque de Bola. Prazer em conversar contigo aqui no Som da Primeira em Tudo. Boa noite. Boa noite, Jane, boa noite a todos que acompanham aí o Toque de Bola. Estou à disposição dos amigos. Bom, e até o Oswaldo falava, e quando a gente comentava na expectativa grande, né, do CSA se montar para a temporada de 2024, né, de ser um futebol bem fortalecido em todos os aspectos. E quando começou a sair alguns nomes, né, da sua pessoa, o Marlon Araújo, o próprio presidente do CSA, o Rafael, destacando seu objetivo de regressar com essa equipe a ser campeã estadual, a fazer uma boa campanha das competições que tem pela frente e regressar com esse time para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, ele falava de buscar aquelas pessoas que estiveram sempre ao seu lado, mesmo com outros pensamentos ou até mesmo opiniões, mas que quando se tocou em nomes e que falou no seu nome, eu digo, rapaz, começa bem por aí, né? Começa bem por aí, que vem buscar outros nomes, que outros que se agregam a esse Centro Esportivo Alagoano. Foi fácil aceitar esse desafio? Boa noite. Boa noite, Jane, boa noite, Arapiraca, boa noite conversar com vocês. Não foi fácil porque 10 anos de crônica esportiva, um trabalho consolidado, mas a missão, eu me preparei o tempo todo para que um dia ela poderia chegar. E outras vezes que me convidaram eram sempre com elenco montado, troca de executivo no meio da competição e tudo aquilo que a gente estuda, que a gente busca fazer quando chegasse essa oportunidade. Chegou o momento, que é do início. É difícil porque são 28 atletas, né? São 24 jogadores e 4 goleiros. Então você tem um universo muito grande com a pressão de não errar, de ser assertivo. E aí eu fui conversar com o presidente para fazer uma matéria sobre a saída dele. E na conversa eu falei para ele da RJ, que ele conseguiu a RJ, do mandato que ele tem. Ele falou o tempo todo que o conselho não tinha renovado o seu mandato, aconteceram os problemas, houve a renúncia, ele retorna ao comando do CSA. E na conversa ele disse, olha, eu acho que você tem que sair do jeito que você deixou o CSA, buscar o CSA novamente, resgatar a estrutura que o CSA tem, Jane, Oswaldo, Vitor e demais colegas. É aquilo que o Oswaldo já jogou no CSA. É totalmente diferente do que era o passado, do Mutange, de um campo só. São 5 campos, são uma academia moderna, fisioterapia, crioterapia, jacuzzis de hidroterapia, enfim, tudo que preconiza um grande CT de estrutura temos no CSA. E para você ter uma ideia, no que a gente conversa hoje com as pessoas para vir jogar no CSA, os jogadores que vieram aqui passam e treinam no CSA, todos falam da estrutura que o time possui. Então, conversando com o Rafael, foi a primeira conversa, ele na segunda conversa fez o convite, na terceira eu pontuei os momentos que precisavam ser modificados e, sobretudo, o ânimo dele. Eu vi o Oswaldo falando aí no programa e o Oswaldo está coberto de razão, de que ele falou isso na coletiva. Ele não se sentiu animado por esse início dessa temporada, que combinou com esses fracassos de não conseguir sequer classificar no estadual. Então isso tudo foi frustrando ele, e eu mostrei para ele que teria condições se fizesse assim, a gente buscasse pessoas principalmente com currículo qualificado para servir o clube. Hoje a gente anunciou o Marcelo de Jesus, que volta para ajudar o departamento de futebol. Já tem o Chiquinho aqui, que é um patrimônio do clube. Aí tivemos já anunciando do departamento de inteligência o Antony Emanuel, que é um dos analistas desse departamento que a gente vai criar, que vão ter três membros lá, 2 analistas, um coordenador, para que a gente possa ter uma maior possibilidade de informação para a tomada de decisão ser assertiva. Mas respondendo a sua pergunta, foi muito difícil.
mas sobretudo sabendo que me preparei para que esse momento pudesse acontecer e eu espero que seja bem sucedido. Então se resume tudo isso. 19h24, estamos conversando com o Marlon Araújo, diretor de futebol do Centro Esportivo Alagoano, e abraçando o companheiro Oscar de Mello, diretor de comunicação do Centro Esportivo Alagoano, está acompanhando a gente também. Tem também espaço para o nosso querido Vanderlei, para o nosso querido Roberto Ivelino. Você passa a bola logo pro Nota 10, né? O nosso querido Oswaldo Barbosa. É com você, Nota 10. Muito bem, Jânio. Primeiro, cumprimentar meu amigo Marlon Araújo. Eu sei o quanto o Marlon estudou, quanto o Marlon se preparou e quanto foi difícil tomar essa decisão, né? De deixar a imprensa esportiva, a crônica esportiva, para topar esse desafio. Eu não sei se você estava ouvindo desde o começo da resenha, mas eu vou fazer duas perguntas em uma para você. Primeiro, uma colocação que o companheiro Vanderlei fez, quando ele perguntou o seguinte: Oswaldo, me diga uma coisa, você que conhece essas pessoas, Marlon, Alarcon, enfim, esse pessoal que está chegando para o departamento de futebol do CSA, existe uma união, existe um pensamento só entre as pessoas, ou isso vai ser uma dificuldade? E eu disse o seguinte: olha, Vanderlei, eu acho que a dificuldade maior não vai estar nem nessas pessoas, porque essas pessoas, cada um sabe o lugar delas, cada um sabe onde elas podem ir trabalhando de forma unida em prol do bem do CSA. A grande preocupação é se o presidente do CSA vai manter essa motivação dele até o final, durante toda a temporada, porque não pode ser num resultado ruim no campo, não pode ser numa derrota, não pode ser numa crise que o clube possa viver dentro da temporada, que o presidente vai chegar no microfone de uma emissora de rádio e vai dizer que futebol não é lugar para ele, que isso não dá mais para ele, que ele amanhã vai renunciar. Até porque eu sei dessa informação. Uma das condições para que você fosse pro CSA é que o presidente do CSA fosse o Rafael, que o Rafael continuasse à frente da presidência executiva do clube. Então esse é um ponto. O outro ponto, Marlon, o CSA ainda não definiu o seu treinador, pelo menos pra gente da imprensa. Eu imagino que para vocês, de repente, isso já possa ter acontecido, e eu tô assim com uma leve impressão que esse nome sai depois dessa última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Mas enfim, se eu tiver errado, é apenas um palpite. E aí, onde é que eu quero chegar? O CSA teve perda de receita. O CSA não vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Isso é uma receita considerável. Eu acredito que vocês estão apostando tudo na chegada na fase de grupos da Copa do Nordeste, porque aí já melhora essa receita. Mas independentemente disso, vocês do futebol, você e o Alarcon, já tiveram uma reunião com o presidente Rafael, vocês já sabem um orçamento com quanto vocês vão trabalhar para que vocês possam acertar com esse treinador e que esse elenco seja montado, Marlon. Seja bem-vindo. Sim, obrigado, Oswaldo, sempre é uma satisfação te ouvir. Meu mestre, né? Aprendi muito, escutava muito para poder comentar e chegar nesse nível aí do Nota 10. Mas olha só, para aceitar, a gente já traduziu que precisava de orçamento. E você foi cirúrgico quando falou que a gente tem pouca receita. Por isso a importância do Rafael. Porque todo mundo sabe que quando não tem receita, ele coloca essa receita no clube. E ele sabe que ele coloca e se o resultado acontece, ele é ressarcido. Então o CSA não poderia dar o luxo de tentar ainda estar aqui buscando esse orçamento. E esse orçamento ele já garantiu e já estamos trabalhando em cima do orçamento que ele colocou pra gente. E diferente assim, é tudo ou nada na Copa do Nordeste, ainda o CSA, qualquer competição que ele entrar é para conquistar. Para conquistar esse direito de disputar a Copa do Nordeste. Mas o nosso foco é o acesso da Série C para B. Mas a gente vai construir agora, volta a dizer, vamos contratar um grupo de 20 hoje, vamos montar um grupo de 28 atletas, 24 jogadores de linha e 4 goleiros. Então é um universo muito grande para que você possa ser mais assertivo possível, para quando terminar o estadual. E a nossa meta do estadual é garantir a Copa do Brasil, chegar à final da competição e depois, sim, os ajustes necessários para fazer um time mais forte para o objetivo maior da competição. Você foi muito feliz quando falou, precisa entender os momentos.
pode ter um momento da derrota, vai ter um momento de oscilação que todo clube passa. Mas eu acho que o Rafael já construiu esse lastro ao longo desse caminho que ele pegou da B, levou para A, desceu para B. Ele só não desceu da B para C, mas ele acompanhou tudo. E agora ele sabe o caminho que precisa para a gente retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Esse sim é o maior foco do departamento de futebol. Eu vou passar a bola aí para os companheiros. Eu sei que todos querem fazer perguntas ao Marlon, mas é uma rapidinha. O CSA tem interesse em alguém do rival? Eu não estou falando de jogadores, eu estou falando de integrante de comissão técnica. Olha, a gente tem interesse em todo grande profissional, independente do rival do Agreste, do rival da capital. Não, eu estou falando do rival da capital. Se tiver interesse, a gente vai trabalhar junto. Eu estou falando do rival da capital. O CSA procurou algum integrante, algum membro de comissão técnica atual do CRB? Que eu saiba, às vezes eu fico meio esquecido, sabe, Oswaldo? Você esquece demais das coisas. Mas você tem menos cabelo branco do que eu. Quem tá ficando velho sou eu já, não é você não. Me ajuda. Não, pode ter sido o Alarcon, mas eu não tô lembrado não. Tá bom, tá certo, tá. Vamos seguir, vamos tocar o bar. Vamos, 19h30. Quem tá abraçando o Marlon e parabenizando a toda a bancada, o doutor Rômulo, rapaz, ele mandou uma mensagem aqui, disse bem assim, ó: boa noite, estou na escuta. Fala para o Marlon que admiro muito o trabalho e dedicação dele em tudo que se compromete a fazer. Um abraço, doutor Rômulo, que é juiz de direito, atuante aqui na região, e também o nosso grande lateral direito, viu, Oswaldo? Homem vai no apoio, viu? E ele mandou pra mim imagens de um gol que ele fez lá no Campeonato de Magistrados, lá no Ceará, viu? Eu não sei se é montagem. Eu não sei se é montagem, mas ele mandou o gol pra mim aqui. É verídico. Eu assino embaixo. O gol é dele. Um abraço também, o Geraldo Pieta mandando um abraço, Coronel Marlon, que também da Polícia Militar. Aí é fenômeno, outro fenômeno. E abraçando também a todos da bancada. Roberto Velino. Boa noite, Marlon. Lhe acompanhei muito aí na crônica, lhe cumprimento como colega da crônica esportiva. Tem um pouco tempo aqui no estado de Alagoas e feliz aí por esse seu trabalho a partir de agora nesse comando do futebol do CSA. E quando a gente tá no microfone, a gente costuma fazer aquelas críticas, apontar alguma falha que possivelmente os times cometem. E agora, como é essa sua função do outro lado? E se você tem toda essa autonomia para montar, que você falou que outras vezes que recebeu o convite, não aceitava por conta que já estava em andamento o processo, e agora partindo aí desse planejamento nas suas mãos, essa autonomia e responsabilidade é sua agora para montar esse time para disputar as competições que virão pelo time do CSA? Sim, é do departamento de futebol, que tem eu, Alarcon, Marcelo Jesus, o departamento de inteligência, o departamento de saúde, mas quem lidera isso sou eu, sim. Eu não fujo dessa responsabilidade. Iniciar você colocar e buscar dentro daquilo que você entende do futebol, da filosofia do que você quer ver seu time jogar, se é um time mais rápido, se é um time mais agressivo, se é um time mais cadenciado, enfim, a escolha do comandante técnico passando pelo executivo, porque é muito ruim quando acontecia o inverso no CSA. Verdade. Chegava os jogadores, chegava o técnico e por último chegava o executivo. Isso não tem universidade, curso nenhum que ensine que é assim que faz. Verdade. Então com o executivo, com o técnico, com a equipe do staff, que a gente chama preparador de goleiro, preparador fisiologista, fisioterapia, e os atletas. Então o presidente Rafael Tenório deu toda essa autonomia das escolhas. Hoje a gente conversa, eu, Alarcon, Jesus chegou hoje e o Rafael. Jesus voltou. Resumiu isso para que a gente pudesse traduzir isso em informação que vem do departamento de inteligência, contrata, não contrata, tem um acerto financeiro para que a gente possa modelar esse CSA. Daquilo que você falou da crônica, eu me orgulho demais. Quando eu fui treinador, eu fui representando a crônica. Eu tenho na minha vida, eu carrego essas duas bandeiras, da Polícia Militar. Eu tenho muito orgulho de chegar no último posto da corporação, ter 32 anos de serviço na polícia,
e ter 10 anos, ou melhor, 12 anos de crônica esportiva. E o sucesso do Marlon também ter parte da análise, de estar vendo o jogo, de estar anotando um bom jogador, para ir agora buscar esse jogador que eu vi jogar aqui, se destacar, colocar para o departamento de análise, para que ele possa traduzir. Se aquilo que ele demonstrou aqui no jogo que eu fiz, ele fez ao longo da sua carreira, e hoje tudo é monitorado com as plataformas Rádio Scout, entre outras. Então, é por aí. Eu me sinto orgulhoso de o CSA ter ido buscar na crônica esportiva um profissional para o seu departamento de futebol, da terra, alagoano. Então, acho que é uma equipe de alagoanos. Aí vem o carioca Marcelo de Jesus para quebrar um pouquinho o clima. Mas são os alagoanos, Marlon e Alarcon, que tem uma missão gigante, uma missão muito de responsabilidade de devolver novos rumos de sucesso ao Centro Esportivo Alagoano. Verdade. Marlon, boa noite, é um prazer enorme. Eu sempre só ouvi falar do Marlon, né? Aí o Oswaldo me fala do Marlon, o Guimarães me fala do Marlon. Então a gente ouviu falar de você, mas agora eu tô tendo esse prazer de conhecê-lo nesse momento e para mim é uma satisfação enorme. Marlon, a pergunta é a seguinte: se você sabe que a torcida do CSA hoje é um patrimônio fantástico que esse clube tem, essa torcida merece títulos, merece tudo que ela produz para esse clube, né? Nesse momento do que vocês falaram aí, uma questão financeira e tudo mais, mas que o presidente pode ajudar, vão formar um time realmente competitivo, um time forte, para que realmente essa torcida sinta orgulho desse clube? Se não for assim, não é CSA. Exatamente. CSA tem que ser forte, tem que ser favorito aos títulos. É verdade que a gente vai ter que ter um misto aí de início de paciência, porque não é receita de bolo. Claro. Você contrata, coloca lá e bota para jogar e tá tudo resolvido. A gente tem uma dificuldade que começa em dezembro e já em janeiro já tem a seletiva da Copa do Nordeste. Ainda a gente precisa vencer para conquistar a participação na Copa e mais receita para o clube. Mas a gente vai buscar uma mescla de jogadores jovens com a experiência para buscar os atalhos. Porque dificilmente você, com 35, 40 dias, com Natal, com Ano Novo, você pode ter já a fluidez de um jogo vistoso. Mas a competitividade, o espírito de vestir essa camisa do CSA, o torcedor pode ter certeza que a gente vai montar sim um time competitivo para não repetir o desempenho, o resultado que aconteceu nessa temporada. Ficar com todo respeito a todos os times que tem no futebol de Alagoas, mas o CSA, a força que tem, o patrimônio do povo alagoano, que é essa torcida, você não colocar entre os 4 melhores da competição, aí tem muita coisa errada para isso não acontecer. Perfeito. Vitor Hugo. Permissão, coronel. Tem. A pergunta é a seguinte: com relação a pré-temporada, já tem algo definido, início de divulgação de reforços? Eu sei que também o Oswaldo falou com relação a essa questão do treinador que parte muito dessa reta final de Série C, também da Série B, mas com relação à pré-temporada, anúncio de reforços, já tem assim uma previsão para que comece a ser anunciado esse novo elenco do CSA? Tem, a previsão é ir chegando os contratos, os pré-contratos que são enviados. Aí a gente vai trabalhando essas divulgações, mas por enquanto ainda foi enviado 5, acho que amanhã deve chegar 1, e aí vai diminuindo, até porque eu estou tendo muito cuidado, porque eu tenho alvo 1 para treinador, alvo 2 e alvo 3. E aí o futebol é tão dinâmico que eu não posso fechar, porque o cara está disputando aí competições, tem interesse, conversou, pediu para aguardar, terminar que quer vir, mas eu tenho um limite para esperar, porque eu também não quero contratar o elenco sem o professor estar por dentro das peças que a gente está buscando. Então aquela questão que o Oswaldo falava aí dessa última rodada da Série C, essa questão que o Oswaldo falava da última rodada da Série C tem a ver, né?
Não, olha, tem treinador da C, da B. Sendo bem sincero com vocês. Mas essa Falar em treinador, viu, Marlon? Mas essa B, só um minuto só, da B ainda vai demorar muito. Eu acredito que o CSA não vai esperar terminar a Série B para poder contratar esse treinador, né? Mas pode ser uma surpresa aí, vinda B, viu? Pode ser. Eu queria me ater o seguinte, porque eu prestei muita atenção e o Marlon tá corretíssimo quando ele falou do seguinte, da sequência que deve ser montada. Você não pode montar o elenco, você não pode montar um treinador para depois trazer um executivo. Então o CSA está teoricamente fazendo o caminho certo. Sim. Você primeiro monta a sua estrutura no departamento de futebol, depois que você monta a sua estrutura no departamento de futebol, você corre para a escolha do técnico e consequentemente para a montagem do elenco. Mas eu pergunto a você o seguinte, Marlon, você e o Alarcon, vocês que são os homens fortes do futebol, vocês já se reuniram no que se refere ao modelo de jogo que vocês querem para o CSA? Porque o Marlon jogou no CSA também, então o Marlon conhece também o DNA do CSA, o Marlon conhece o que é a torcida do CSA e o quanto essa torcida exige do time, principalmente jogando no Rei Pelé. Então, qual o tipo de modelo de jogo que vocês defendem para o CSA, conhecendo o DNA que vocês conhecem do CSA, e aí como é que vocês pretendem encaixar o nome desse treinador para os jogadores que vocês vão trazer? Porque não adianta você trazer, por exemplo, um treinador X que o cara defende um modelo de jogo diferente daquilo que vocês estão contratando como jogadores. Não vai encaixar uma coisa na outra. Então, quando vocês conversam com esses 3 nomes, são nomes que basicamente defendem o mesmo modelo de jogo de vocês e os jogadores que já começam a ser contratados também estão encaixados nisso tudo aí, Marlon? Perfeito, Oswaldo, é isso mesmo. A primeira pergunta da entrevista é: qual a cultura, qual o DNA de jogo que você entende do CSA? E a maioria com quem eu conversei entende perfeitamente que quer jogar com essa torcida, que é um time que com a bola vai ser propositivo, que vai ter o jogador que drible, que levanta a torcida, que vai ter o 10 que faça as assistências, o 9 que balança as redes, os laterais mais agudos, aquele volante pitbull que desarma ali, que tem a raça que a torcida gosta, como sempre a gente já acostumou a ver. Então esse DNA, a maioria com quem eu entrevistei 6, mas esses 3 que ficou no recorte para decisão, todos não precisou nem eu colocar nenhum ponto a mais nem a menos, já sabia todo o DNA. O CSA não pode jogar no Rei Pelé para jogar, para levantar essa torcida com bloco baixo. Isso pode ser circunstância de um jogo, mas o modelo dele é time que propõe, é time que tem intensidade, que marca mais alto, que consegue pressionar a saída de bola do adversário, enfim. Essa é a cultura que, com quem eu conversei, já estava decorada essa cultura, então talvez é a tarefa número 1 para que a gente possa ir eliminando os nomes para até chegar no perfil ideal que o presidente Rafael Tenório pede, que a torcida espera e que a gente possa acertar. Porque a nossa previsão é acertar para que seja até o final do ano um trabalho que passe por todas as competições com o mesmo treinador, para quem sabe a gente possa conquistar os objetivos. Claro que errar, vocês vão errar, mas é errar o mínimo possível. Isso. Né? Tem que trabalhar em cima de uma margem de erro, né? Tinha um professor lá, Oswaldo, na CBF Academy, que ele faz: só quem não erra, quem não contrata. É isso aí. Exatamente. Quem não contrata não erra. É isso aí. Exato. Então, eu não vou errar nunca, que eu não contrato. Vai errar, Eu tô dizendo, eu não vou errar nunca, que eu não contrato. Exatamente. Então são 28. E assim, e aí você olha pro Asa e você vê o Asa seguindo o mesmo caminho nosso. O Celso pro departamento, o Leandro pro comando técnico, depois vem os jogadores. Então não tem segredo, às vezes está estabelecido. Você vai ter a condição para buscar a série que você está disputando, para buscar o jogador que venha jogar, que encaixe no projeto. A gente está vendendo um projeto de dezembro a dezembro e mostrando a potência que é o CSA para a carreira de qualquer jogador, quer seja o que quer buscar algo maior lá fora, algo maior na temporada aqui no Brasil. Então a gente tem conseguido conversar bem, está bem forte no mercado, para já a gente está comunicando a nação azulina o nome dos reforços para a temporada.
Perfeito. 19h44. Só uma última pergunta pra gente encerrar. A gente fala muito sobre categoria de base, né? A gente falando de CSA, CRB, ASA, Cruzeiro, que vem muito forte também, categoria de base, tá nas decisões, inclusive. E a gente falando sobre isso. Aí ano que vem tem Copa Alagoas e aquele negócio, aquela famigerada situação da Copa Alagoas. CSA vai entrar, vai com os meninos. CRB vai entrar, vai com os meninos. CRB até participou da segunda divisão do Campeonato Alagoano, não sei pra que aquilo. Acho que mais atrapalha do que ajuda, não sei. O que é que defende o Marlon nesse tipo de situação? O que eu defendo, Jânio, e aí para você entender bem, qual a diferença do Flamengo, do Palmeiras, é a minutagem que a meninada tem lá, o número de competições que tem lá. CSA e CRB vão para essa Copa Alagoas para gerar minutos, para elevar nível de competitividade para essa categoria. Que é muito pouco você jogar o estadual. Termina aí 10 jogos, você já terminou a temporada. E quando você quer colocar esse jogador no mercado, quantos minutos ele jogou? Estuda isso. Tudo é monitorado. Esses números da minutagem, né? Então o jogador do futebol da Alagoas jogou 10 partidas. Aí você vai buscar o jogador que está no Fluminense, 40, 50, 45 no ano. Então você tem como verificar a performance, saber de evolução. Então, CSA e CRB, ASA, quem vai para essa Copa Alagoas, como buscar um atalho para gerar minutagem. Agora, eu confesso a vocês que eu não discuti ainda isso, porque eu tenho tanto trabalho no profissional que ele me deu a autonomia de fazer tudo, do profissional à base. Mas eu só vou chegar na base depois que eu tiver com o profissional montado. Não dá para ter desvio de energia nem de foco, porque e tem senão um detalhe. eu vou errar mais do que a gente espera. E tem um detalhe, Marlon, não sei se você vai concordar comigo, os companheiros da mesa também. Eu sou um cara que eu sempre defendi em você olhar com muito carinho a base, você valorizar a base. Sempre defendi isso porque vim da base, joguei muitos anos na base e eu sei da importância. E principalmente se tratando de um clube como o CSA, que o CSA já revelou 3 campeões mundiais: Souza, Adriano Gabiru e ainda teve o Peu. Quer dizer, isso não surge do nada. É porque realmente o solo é fértil. Agora, eu também entendo que existem momentos e momentos. Eu acho que a situação que o CSA está hoje não é que você vai virar as costas para a garotada. Não é que você vai virar as costas para a base, não é isso. Mas a situação, o momento do CSA requer um investimento mais forte, um investimento maior no futebol profissional, para que o CSA primeiro recupere o seu espaço a nível nacional, para que aí sim, você recuperando o seu espaço a nível nacional, você possa voltar pela estrutura de clube que tem o CSA hoje, de CT, de campos, de estrutura para oferecer também a própria base, você voltar a revelar. Não sei se você pensa dessa forma, se esse é o seu pensamento. Perfeito. Também. Primeiro é arrumar o profissional, ver se a gente recupera o nosso espaço e depois a gente tem que começar a tratar com mais carinho a nossa base. É isso mesmo, Oswaldo, é tudo isso aí que você falou. Eu já conversei com o Mossoró, com o Alan, que está conversando, que comandam lá a divisão de base. Já pedi um relatório daquilo que a gente pode aproveitar no elenco do profissional. Mas de antemão eu já tenho o Almir Luan, está fazendo uma grande competição lá na Copa Santa Catarina, tá defendendo o Inter de Lages. Assisti o jogo dele no domingo, ele jogando como quarto zagueiro e com personalidade, enfrentou a Chapecoense, empate em 0-0. Então é um jogador que a gente aposta bastante, porque não tem outro segredo. Você precisa vender para girar a roda financeira do clube. E com a estrutura que tem o CSA hoje de CT, a gente vai conversar com a divisão de base para estimular metas. Eu preciso ter jogador pronto para ser lançado. E cabe a mim, com o professor que vai ser contratado, arrumar esse espaço. Mas ninguém vai colocar para jogar ou oportunizar momentos se não tiver qualidade. A base precisa ter qualidade, não é só buscar porque é da base. Tem que ter a qualidade, tem que ser bem trabalhado, tem que ser bastante cobrado para chegar no profissional com a qualificação, porque todos nós sabemos que se você jogar nesse CSA, vindo da base, sendo titular, dificilmente não gera receita para o clube e não tem um trampolim na sua carreira.
Verdade. Bom, agradecendo o Marlon Araújo, poderia falar aqui horas e horas. Temos pela frente também o goleiro Flávio Eduardo para conversar com a gente, o técnico do CSE, que é o Rodrigo Fonseca, para falar também com a gente. O CSE que tá trazendo um bocado de jogador também. Ou seja, tá todo mundo se fortalecendo. O CSE que vai tentar buscar fazer um time forte para regressar a ser campeão alagoano. Ou seja, esse 2024 vem um pouco diferente dos últimos anos. Todo mundo entrando na briga, querendo entrar na roda, porque tem muito dinheiro em jogo. O Campeonato Alagoano dá dinheiro? Dá. Se chegar ali nos quatro já dá uma coisinha muito boa, uma coisinha graúda, principalmente competições que os clubes tanto almejam. Marlon, obrigado pela sua participação. Com certeza iremos nos falar em outras oportunidades, outros profissionais do CSA também, agradecendo o pessoal da comunicação, através do Oscar de Melo. Boa sorte para vocês aí no CSA. Estamos sempre aqui às ordens e que precisar a gente também dá de portas abertas para vocês. Jânio, eu quero te agradecer, quero pedir a compreensão de vocês. Eita, caiu. Caiu a conexão. Voltou. Falhando, tá vendo? Olha só, o Oscar que está chegando na comunicação, pedir a compreensão de vocês, porque para ajustar, é tanta gente pedindo para participar, e o Oscar veio justamente para isso, para fazer essa interface com vocês. Para me despedir, quero mandar um abraço para o Antônio Guimarães, cara que me lançou como comentarista lá atrás, e hoje eu me tornando diretor de futebol. Quero deixar esse testemunho aqui. Marlon Araújo foi o vencedor. Tem com certeza o DNA aí de Antônio Guimarães, que apostou em mim lá atrás, e graças a Deus deu certo na crônica. Agora chegou a hora de dar certo também no futebol. Forte abraço, sucesso para todos vocês. Obrigado mesmo. Marlon Araújo, diretor de futebol do CSA.